Muito bem, queridos. Só colocar a foto do bode pequenininho aqui. Aí. Colocar o bode lá no cantinho. Muito bem. Ontem nós falamos sobre essa matéria importante, que é a Reforma Protestante. Ela está no século XVI. Citamos que alguns importantes acontecimentos estão acontecendo nesse período. Eles são intrínsecos, né? Eles têm uma relação aí entre eles. Os acontecimentos são as grandes navegações, a formação das monarquias nacionais, ou seja, a formação dos estados, né? Por exemplo, a Inglaterra, Portugal, Espanha, eles estão caminhando para a formação de um Estado nacional, ou seja, um Estado absolutista. Nós já estudamos isso. É onde o rei tem um poder centralizado na mão dele, certo? Tranquilo? Então, as reformas protestantes acontecem nesse período. Grandes navegações, absolutismo, o processo de colonização, a chegada do Novo Mundo. Todos esses acontecimentos históricos ligados ao Renascimento também, essa nova formação que está acontecendo na Europa, elas têm como fundo, o cenário, a força da burguesia, certo? Quem é a burguesia, gente? São aquelas pessoas que estão fazendo o comércio, beleza? Aqueles que fizeram um comércio muito forte, poderoso, e agora eles estão avançando para outros setores, como financiamento das monarquias. Você vai ver aí a burguesia influenciando na queda do poder simbólico do rei na Inglaterra, estabelecendo um parlamento. A burguesia financiando as mudanças em Portugal, a centralização política na mão do rei. A burguesia favorecendo o casamento dos dois reinos, Castela e Isabel, na Espanha, certo? A burguesia está agora financiando as navegações em direção ao Novo Mundo. Português e espanhol estão navegando nas mãos de quem? Da burguesia, com o dinheiro da burguesia, certo? O Renascimento que nós estudamos também, ele é, vamos dizer assim, financiado pelos burgueses. Lembra o mecenas, o mecenato? Então, todo o cenário aí dos acontecimentos tem uma maneira interessante de você perceber essa mão invisível da burguesia, certo? Tranquilo? Uma movimentação histórica interessante. Muito bem, ontem nós falamos sobre a importância dessa matéria, porque é assim que a gente estuda todo o desenvolvimento da religião católica. O catolicismo... Bom dia, professor. Bom dia, senhorita Ana Luísa. Você vai ver aí que a nossa religião, tem uma religião, você tem outra. Essa é a característica de um Estado laico democrático, né? Certo? Você vai ver que é nesse período do século XVI que os próprios monges da Igreja Católica têm dois importantes, né? Eu coloquei alguns a mais para que você possa lembrar melhor lá no terceiro ano, quando citarem essas tendências. Os mais citados, que mais caem em vestibular, são esse que está aqui, o Lutero e o Calvino. Mas temos outros, né? Eu coloquei aí, citei para vocês e vou referenciar novamente. São eles, dentro da Igreja Católica, que eles vão questionar algumas questões muito sensíveis naquele período, econômicas, sexuais, sociais. Eles vão apontar e vão dizer, está errado isso aí. Lutero, inclusive, vai fazer a famosa carta, né? Ele vai escrever 95 ideias contrárias à Igreja Católica, beleza? Então, é nesse período que nascem essas novas igrejas, que vão contra a Igreja Católica e seus princípios que eles acham que está errado. Não pode fazer comércio da fé. Não pode praticar um ato sexual se você fez uma manutenção do celibato. Então, essas coisas acontecem, certo? É nesse período que nascem essas novas tendências, beleza? Assim que vão nascendo as novas igrejas. Nasce a igreja luterana, nasce a igreja calvinista, e dessas igrejas, novas igrejas vão nascendo.
uma coisa interessante é você ver hoje, nos dias de hoje, se você fazer uma observação daqui, se você sair da sua casa e for até o centro, o centro da nossa cidade, você vai contar pelo menos umas 4, 5 igrejas. 4 ou 5 igrejas. E talvez até diferentes uma da outra na sua instituição religiosa. Então, essa infinidade de novas igrejas, elas nascem aí, nesse período. A Igreja Católica vai perder esse credenciamento de ser a única instituição que comandava naquele período, beleza? Outra situação importante, vamos estudar nessa aula aqui, é que o próprio rei da Inglaterra percebeu essas manifestações, ele percebe essas manifestações e faz o quê? Ele aproveita desse momento e cria sua própria igreja. Claro que com o quê? O amparo, com a ajuda da burguesia nesse período. Tranquilo? Então, você já percebe que não se trata mais apenas de 2 monges que protestaram e se tornaram assim contrários a esse novo movimento de usurpação do poder, de manutenção do poder da Igreja Católica, instituição. Agora é um rei que faz isso. Ele cria uma nova igreja na Inglaterra e aí depois isso vai se movimentando por toda a Europa. Evidentemente que a Igreja Católica percebe esses movimentos e vai tentando controlar essas ações dentro do seio da sua instituição. Ela vai punindo os seus... Bom dia, Chaparro. Ela vai punindo os seus chamados assim, os seus próprios padres, monges, mas ela não tem como fazer nada perante esse movimento poderoso que nasce dentro da Inglaterra, financiado pela burguesia. Tranquilo? Então a igreja fala, pô, preciso fazer alguma coisa urgente. E o que ela faz? Ela vai rever seus conceitos. Ela vai dar um passo atrás para fazer algumas mudanças e vai dar um passo à frente para tentar se manter no poder. É aí que nasce o concílio, o sínodo, ou também chamado o movimento da Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica vai fazer algumas coisas para ela se manter no poder. Ela vai ajustar as suas condições existenciais àquele novo período do século XVI. Beleza? E assim a igreja ela consegue se perpetuar no poder. Você consegue ter a visão hoje, muitos de nós aqui somos católicos, outros somos protestantes, e a Igreja Católica ela se modificou, ela conseguiu fazer essa mudança e se mantém no poder até hoje aqui. Você pode perceber claramente que a Igreja Católica ela tem a sua base onde? No Vaticano, dentro de uma cidade, e ali nós temos uma base de toda a Igreja Católica em todas as regiões do continente europeu e do mundo, certo? Então ela conseguiu se manter e não foi eliminada como várias outras instituições de poder. Vamos lembrar aqui, vamos avançar um pouquinho aqui, eu coloquei para vocês aqui as solas, né? Que são essas fundamentações da Igreja Católica, né? Dar graças a Deus, ser sempre grato, ser fiel a Deus, que somente existe um Cristo. São 5 solas aqui, eu coloquei como fundo para vocês acompanharem. Relembrando a aula de ontem, nós temos aqui a aula chamada Reforma Protestante, no século XVI. Resumo, o que foi a Reforma Protestante? Quem são esses grandes reformadores? Começa com Lutero, depois passa para Calvino, aí nós vamos ter a aula de hoje. Tranquilo? Reforma Protestante foi um movimento que vai mudar o contexto social, político, religioso, em todos os sentidos que você puder imaginar. Tranquilo? Eu lembrei para vocês, nesse período, que ele sempre usava o quê? Das chamadas escrituras sagradas. Especificamente da onde? Aqui, ó, desses chamados, dessas citações, tanto das crônicas, quanto do Apocalipse, quanto os Gênesis, dos grandes profetas. Eles sempre se fundamentaram nessas passagens. E aqui tem uma passagem muito clássica, que eu já citei para vocês em Crônicas, certo?
Pré-reforma, nós estudamos na aula passada de ontem que muitas situações aconteceram e foram fundamentais para a mudança da Igreja Católica. Eu falei para vocês que a Igreja Católica tinha se dividido em duas grandes sedes, a Igreja com uma sede lá em Roma, com o Papa, e outra sede lá em Avignon, na França. Questões de brigas políticas. Tivemos também um estudo no Sacro Império Romano Germânico, com a criação também do chamado a igreja alemã, com a reforma de Worms, a reforma dos pré-inquisidores. Tivemos também aqui alguns questionamentos muito importantes. A ostentação da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica era tão rica e tão poderosa e as pessoas passavam fome, ficavam pedindo esmola. Então essa é uma contestação. Outra que foi citada ontem foi a questão fundamental da Igreja Católica fazer o comércio da fé. Ou seja, ela praticava as chamadas simonias, que eram as vendas de artefatos religiosos, lembra? Pedacinho da cruz, um dente de um santo, a lágrima que escorreu dos olhos da nossa Mãe de Cristo, Nossa Senhora, tudo isso era vendido. Isso é chamado, lembra, de simonia. E temos as indulgências. O que eram as indulgências? Vamos lembrar aqui as aulas de medieval. Indulgências são o perdão dos pecados. Ou seja, você vender o perdão do seu pecado, vender um pedacinho do céu. Então, a Igreja Católica fazia esse comércio da fé. Tranquilo? Então, isso era questionado. Então, nós temos várias situações. Uma das mais importantes que você tem como referência, e é manchete nos nossos jornais, manchete na internet, é o uso do chamado sexo como forma de manutenção de poder aí. A Igreja Católica e os seus padres, todos homens, faziam essa manutenção. Ou seja, alguns eram pedófilos, outros eram homossexuais e muitos deles não cumpriam aquilo que é chamado de celibato. Ou seja, você tem que se manter puro perante a Igreja Católica, não pode fazer sexo. Então, essas coisas aconteciam e nesse período que nós vivemos hoje, ainda temos situações que não é só da Igreja Católica, né? Acontecem em outras igrejas que são protestantes e outras seitas e assim por diante. É uma questão do homem não controlar seus desejos perante o ensino religioso que ele defende. É difícil uma situação a ser debatida aí, certo? Então, todas essas questões fizeram com que a Igreja Católica fosse apontada como uma grande incógnita, como um grande problema. Quem vai fazer isso aí, evidentemente, são os reformadores. Primeiramente Lutero e depois Calvino. Mas você não pode esquecer desses dois que eu citei para vocês aqui. John Wycliffe, que também foi um sacerdote, um filósofo da Inglaterra, que vai levantar todas essas questões que eu citei, sobre a venda de relíquias, sobre a veneração de santos. Ele não gostava disso aí. Então ele vai ser uma pessoa que vai começar a questionar. Por isso que ele é chamado de um reformador, um pré-reformador. O John Wycliffe, beleza? Outro é o Jan Hus, lá na região da Moldávia, né? Na região ali do leste europeu, que também vai começar a fazer essa pregação. Evidentemente que inspirado em ideias protestantes de quem? De John Wycliffe. Tranquilo? Esses são dois importantes. Coloquei mais deles para vocês ontem aqui e citei para vocês que ligados diretamente às questões nesse período está o Renascimento e o Humanismo. Por que eu coloquei esses como principais? O Renascimento acontece aonde? Nós estudamos dentro das cidades italianas, certo? Uma das cidades italianas é Roma, beleza? E Roma é o quê? É a base da cidade católica, ali que está o Vaticano, que funciona o centro das articulações da instituição católica. Tranquilo? Então, coloquei Renascimento por isso. A Igreja Católica não vai gostar disso e vai fazer uma grande reunião chamada de reforma, contra a reforma católica. A outra questão é o humanismo, né, gente? Já é um movimento literário,
onde você vê que o homem agora é colocado como uma grande estrutura. O homem agora é pontuado como um centro de mudança, não mais agora a questão atemporal, e sim, principalmente o homem. Aí você lembra Renascimento, uma das características é o antropocentrismo, certo? Então não se esqueça disso. O Renascimento, por causa da questão da localização geográfica e o movimento que vai acontecer nas cidades italianas, especificamente dentro de Roma. E o humanismo, porque o homem vai ser valorizado agora. E o destaque de um deles é Erasmo de Roterdã. Tranquilo? Lembra que eu citei os outros no início da aula. Nós temos as chamadas expansões marítimas, beleza? As grandes navegações, que acontecem nesse século. Nós temos a formação dos Estados nacionais, que é o nascimento do absolutismo, e principalmente o processo de colonização. 3 acontecimentos ligados diretamente ao século XVI. Beleza? Vamos avançando aqui e falamos agora especificamente a nossa aula de hoje, Martim Lutero. Beleza? Ele é um homem nascido na Alemanha, certo? Aqui, ó, na Saxônia, um dos 38 estados, beleza? Nasceu no século aqui, ó, 38 estados do Sacro Império Romano Germânico. Nasceu aqui nessa região da Alemanha, hoje Alemanha, né? Lá no século XV, olha lá, 1483, finalzinho do século XV, beleza? Coloquei aqui a biografia dele, filho de Hans e Margareta Luther, e na juventude dele, lá quando ele tinha cerca de 16 para 17 anos, ele vai ser atingido por um raio, tá vendo? Uma tempestade igual a de ontem, né? Aqueles raios terríveis. Ele vai ser atingido por um raio. Ele vai ficar muito mal, ele vem quase a falecer. É nesse momento que ele faz um pedido a Deus. Ele diz o seguinte: se eu for salvo, prometo fazer uma penitência e até entrar para as linhas da Igreja Católica. Vou procurar um local e vou me dedicar à Igreja Católica. Então, ele vai ser curado, ele vai passar por esse problema, não vai ter nenhum tipo de sequela de doença. E aí ele procura um convento e entra para ser monge. Então, com 16 anos, aí ele estava estudando, né, já numa universidade importante, e ele depois entra no convento e vai começar seus estudos ali por volta dos seus 20 anos. Entra nesse mosteiro aqui, tá vendo? Lá em Erfurt, tranquilo? E aí ele começa a estudar e vai se tornar um monge, o monge agustiniano muito conhecido, Martim Lutero, que vai ser o grande movimentador da chamada Igreja Luterana, beleza? Com 20 anos aqui, ele já se formou na Universidade de Wittenberg, beleza? E aí ele vai começar a se tornar uma pessoa muito importante nas questões intelectuais, sociológicas, filosóficas, e começa a estudar também direito nessa universidade. Tranquilo? E aí tem aquele dito muito importante, e que a gente tem que ter reflexões sobre ele. Nem tudo que está escrito, nem tudo que é falado é verdade, certo? Tudo que eu falo para vocês, eu escrevo aqui, eu comento, porque a gente deve debater e refletir, certo? Vocês têm a aula escrita e a aula falada, para vocês pensarem, tranquilo? Vocês vão refletindo, beleza? Ver o que importa para você passar numa universidade importante que vocês querem, e aquilo que fica como conceito sólido de razão, onde o professor tenta ser extremamente imparcial, tranquilo? Para que você tenha um bom direcionamento da sua vida, tanto acadêmica quanto ética e filosófica, para o resto da sua vida. Prezada, é nesse momento, então, que vai surgir aquela ideia. Quanto mais você estuda, mais liberto você fica de algumas inverdades. E quando essa liberdade ela vai se tornando muito forte, esse contexto de sabedoria, você vai de encontro a alguns fundamentos morais, intelectuais, e especificamente aqui, Martim Lutero foi de encontro que algumas verdades da Igreja Católica, que ele não concordou.
porque ele estudava muito, ele percebeu. Então ele começa a defender quem? Lembra? John Hus, John Wycliffe. Ele vai estudando essas pessoas e percebe que eles falam algum tipo de verdade. Ele não está contra a Igreja Católica sobre os seus fundamentos religiosos. Pelo contrário, Lutero os aceita e os respeita. Porém, ele diz que está errado. A cobrança de todos os chamados comércios da fé, está errado isso aí. A questão religiosa que envolve o celibato, aquele que se torna um homem ligado a Cristo não pode cometer esse tipo de relação sexual, seja entre homens, seja com crianças, seja com mulheres, não pode, ele fez é errado isso aí. Tranquilo? É nesse momento que ele começa, então, a questionar e falar sobre isso. Beleza? Passou mais um ano aqui, ó. Ele disse que, 1519, que muitas vezes os papas eles não são infalíveis, que a doutrina pode estar errada, porque ela foi escrita por quem? Por homens, certo? Evidentemente que a igreja não gosta disso aí, e o Papa Leão X ali, ó, tá vendo? Ele vai começar a ouvir os seus, chamados assim, a sua cúria, os seus bispos, arcebispos, e perceber que tanto John Hus quanto Wycliffe, que já foram problemas, deram fundamentação a quem agora? Ao monge agustiniano Lutero. E assim nós vamos ter o quê? Uma perseguição da Igreja Católica em cima dos ideais de Lutero. Pediram para ele parar, para ele se retratar, ele não foi fazendo isso. Beleza? E aqui, ó, o Papa Leão X deu a Lutero 60 dias para ele falar, ó, volta atrás e escreve uma manifestação que você estava errado. Não queremos isso aí. Lutero, ele é bem linha dura, né? E ele vai fazer totalmente ao contrário que a igreja disse para ele. No caso, os seus superiores, até o último, que é o Papa. Ele começa a escrever novas teorias. Dá uma olhada aqui, ó, A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Nessa obra aqui, tem um resuminho dela interessante, onde diz o seguinte, que toda nação merece uma liberdade ligada a uma fé livre e também as condições culturais do seu povo. Tranquilo, ó? Já lembra um pouco o nacionalismo aí, certo? O cativeiro babilônico da igreja. Ele vai dizer que a igreja católica ela está presa. Lembra quando nós estudamos sobre a Babilônia, quando houve o cativeiro babilônico dos judeus? Lembra disso? Então ele vai dizer que a igreja católica está prisioneira de quem? De Roma, da igreja católica. Ela tem que se libertar. Em seguida, ele escreve um novo livro, ó, ou um novo artigo, né? A liberdade do cristão. Por que nós temos que ser livres? Não livres, somente livres na fé, mas livres também dessas amarras de pagar para ir para o céu. Olha a fundamentação disso. E é nesse momento que Lutero ele não vai mais concordando com uma série de situações, ele fica independente e ele vai fazer o quê? Se casar com Catarina de Bora. Porque ele diz o seguinte, que um homem ele pode se casar, sim, e ser um líder religioso. Olha a ideia do protestantismo nascendo aí, gente. Nós sabemos que muitas das nossas igrejas protestantes, ela tem o seu chamado aí, líder espiritual, o seu pastor, o seu bispo, e ele tem uma família. E nem por isso ele deixa de ter uma congregação e de ser um belo pastor. Não é verdade? É nesse momento que o casamento dele é uma afronta aos fundamentos da Igreja Católica, que pregava o quê? Que o homem não pode se casar, ele não pode ser tentado pelo pecado do casamento ou da relação sexual com uma mulher. É nesse momento que ele diz uma das grandes verdades luteranas. Presta atenção aí. Ele diz assim, que a Igreja Católica não prega o casamento porque ela não quer dividir a riqueza. Certo? Se eu sou um pastor, se eu sou um padre e me caso, evidentemente que eu tenho já uma divisão de riqueza com a minha esposa, certo? Se eu tiver filhos, aí sim que eu vou ter o quê? Que dividir mais ainda a minha riqueza. Ora, olha olha essa mensagem de Lutero. Quando ele se casa com Catarina de Bora, ele já diz o seguinte, estou infringindo as leis da Igreja Católica, que são os padres não podem se casar, as freiras não podem se casar, não podem constituir família.
Por que ele fala isso aí? Não porque são o significado de Deus, mas porque a Igreja Católica não quer dividir a sua riqueza com a minha esposa e com meus filhos. Isso já vai fazer com que ele seja perseguido. É nesse período, então, que Lutero ele vai lá e vai escrever as suas 95 teses. Lembra? São teses que foram escritas tanto por John Hus, João Wycliffe e outros. Ele reuniu tudo e escreve, vai lá na porta de uma abadia, né, de uma igreja lá e bate na parede e prega, como se fosse um calendário. Ele faz um protesto nesse período aí. A situação está tão complicada para isso aí, que naquele período a Igreja Católica vai pedir o quê? Que ele seja excomungado da Igreja Católica. O que é isso? Quando nós nascemos, nós que somos católicos ou somos protestantes, geralmente nós somos levados para sermos batizados, não é assim? Se for na Igreja Católica ou na protestante, a gente é batizado. Também tem o batismo em outras religiões, certo? Ora, quando você é batizado, né, lembra João Batista, na Igreja Católica, ele levou Cristo e batizou ele, jogou água, um pouquinho, orou e assim por diante. Ou seja, ele fez uma ligação, uma comunhão daquela criança que está sendo batizada com Cristo. Está sendo feita uma comunhão, beleza? O que é uma excomunhão? Olha lá, excomunhão. É agora romper, cortar. A Igreja Católica editou um documento dizendo assim, ó, aquela pessoa não faz parte mais do que da nossa religião católica. Então está excomungado, é uma excomunhão. Você não vai, quando morrer, para o céu. E aqui você não tem mais a proteção de Deus, porque você não a merece. Então, foi editado aí, foi escrito uma bula. O que é uma bula? Uma receita. Naquele período era uma nota. Quando você pega um remédio, né? Não tem uma bula nele, é uma receita, aquilo ali. Os papas faziam receitas, bulas. Então foi escrita uma bula, ao nome da bula aqui, dizendo o seguinte, que Lutero estava excomungado da Igreja Católica. É nesse período que ele vai ser, então, perseguido e vai fugir para uma região um pouco mais distante, ali na Alemanha, né? E ele vai ser protegido por quem? Pelos príncipes alemães. Por quê? É importante para os príncipes alguém que proteste contra a Igreja Católica. Lembra que nessa região já tem vários protestantes aí. E agora nós temos um líder. E esse líder promete uma série de coisas. Inclusive, foi ele que traduziu a Igreja Católica no mundo alemão, no mundo germânico nesse período. Então ele começa aí, nesse período, a fazer uma nova tendência. Ele vai criando uma nova Igreja Católica um pouco mais modernizada. Tranquilo? Vamos avançando aqui. Voltando para cá. Aí o Lutero aqui, ó. Clássica foto do Lutero. Estopim da reforma. Vamos ver aqui. Bom, como que aconteceu esse movimento aí? Por que aconteceu? O Lutero ficou muito aborrecido quando houve a compra do arcebispado de Mainz. Muito bem, lá na Alemanha, nós temos vamos dizer assim, um arcebispado, né? O que é o arcebispado? É a sede onde fica, a sede, assim, a região, né? O local, a construção, os edifícios onde ficam o quê? A família eclesiástica do bispo, como nós temos em toda a cidade aí. O arcebispado de Campo Grande, o arcebispado de Londrina, é ali, naquele lugar, naquele local. Então houve a compra do arcebispado de Mainz. Esse Alberto de Brandemburgo, né, da família Hansen, eles foram lá e compraram. Ora, ele ficou muito revoltado com isso. Outra coisa aqui, ó. Naquele período tinha um monge dominicano chamado João Tetzel. O que esse cara fazia? Ele era uma pessoa muito habilidosa na fala, um homem muito culto, e ele pregava a venda de indulgência. Mas vamos lembrar aqui que é indulgência, né? Lembra a Idade Média? Ele dizia o seguinte, uma pessoa ela pode ser perdoada pelos seus pecados se ela puder pagar por isso. Quem tem dinheiro, paga com dinheiro. Quem não tem dinheiro, paga com trabalho.
ou paga com aquilo que ela possui. Por exemplo, se ela planta alguma coisa, ela passa uma parte para a igreja. Se ela cria, ela passa alguns animais para a igreja. Então, é nesse período que João Tetzel ele começa a fazer uma pregação de vender indulgência, ou seja, vender pedaços do céu, vender você pagar pelos seus próprios pecados. Cometia um pecado. Olha o que a igreja fazia. Ela pegava um documento, vamos dizer que isso aqui seja um documento, tá? Ela escrevia um papel assim e dava como se fosse um recibo que você estava isento daquele pecado. E se você quisesse comprar um pedaço do céu, ela te dava um recibo, como se fosse uma escritura do céu. É por essas coisas que o Lutero ficou aborrecidíssimo nesse período aí. A Igreja Católica estava nessa época fazendo uma campanha de receber dinheiro a todo custo para construir a sua grande igreja, né, a Capela Sistina, nesse período aí, certo? Então a Igreja Católica fazia esse comércio da fé, onde eu coloquei esse senhor aqui, João Tetzel, como um dos grandes responsáveis pela venda de indulgências. Então o nosso querido Lutero não gostou disso aí. Ele falou, pois esse é o cúmulo. É nesse momento, esse é o estopim, né? O estopim da reforma, que ele fica aborrecido, ele se senta, ele vai ali e começa a fazer reflexões e escreve essas 95 teses. Olha a data aí, ó. Dia 31 de outubro, daqui a um mês mais ou menos. Em 1517, ele vai lá e estabelece as suas 95 críticas à Igreja Católica, o que estaria errado ali. Beleza? Não podemos esquecer aí que um dos principais movimentos dessas 95 teses seria principalmente que tudo está ligado à fé. Somente a fé salva. Lembra das 95, as mais importantes? Não ao comércio da fé, indulgência, dízimo, simonia, não as questões sexuais. O padre não pode se envolver com isso. Beleza? Então, a mais importante que você não pode esquecer, que Lutero diz o seguinte, que a igreja ela tem que se manter unida pela fé. Isso salva o homem. Tranquilo? Certo? Vamos avançando aqui, ó. Muito bem. Aqui tem uma citação de Lutero, né? Que me convenço mediante testemunho das escritas e, claro, os argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios. Concílios são reuniões da igreja, né? Já que está provado a miúde, ou seja, bem pequenininho, que isso está errado, contradizendo-se a si mesmo, pelo texto da Sagrada Escritura. Então ele cita isso aí. Estou submetido à minha consciência e munido à palavra de Deus. Por isso não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Beleza? São falas, lá no livro A Libertação do Cristão, falas de Lutero, onde ele critica a Igreja Católica e fala, está errado, vocês estão errados. De acordo com a tradição, Lutero então disse as seguintes palavras, não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Aí já é uma tradição, né? Pode ser uma coisa que ele falou mesmo, ou as pessoas já dando aquela mitificada em cima, beleza? Mas é um fato essa parte de cima aqui. Tranquilo? Então, os fundamentos de Lutero está em cima da onde? Aqui, ó, da Bíblia, ó. Que me convenço mediante testemunho das escritas, está tudo na igreja, pelos textos da Sagrada Escritura. Ou seja, diz que tudo isso que está sendo feito não é coisa de Deus, são coisas de homens que estão dirigindo, de certa maneira, a igreja erradamente. Beleza? Esse aqui também é importante, gente. Olha aqui, ó. Ulrico Zwinglio, beleza? Esse senhor aqui está na região lá de Zurique, Genebra, na Suíça, a região Suíça, Suécia, naquela região dos cantões ali. Ele é importante porque ele vai influenciar um outro grande pensador, assim como John Huss e o John Wycliffe influenciaram o pensador, o filósofo, o doutor, o legalista chamado Lutero. O Ulrico Zwinglio vai influenciar quem? Principalmente o homem chamado
Johann Calvin ou João Calvino. Beleza? Tranquilo? Que é esse senhor aqui, ó. Tranquilo? Avançando para cá, então. Então, esse também vai ser um reformador. O que ele vai fazer? Um intelectual e vai escrever também artigos, ó. 67 artigos. A Carta Magna da Reforma lá em Zurique. Tranquilo? Então, ele também escreveu essas coisas. Ele também vai defender essa nova abertura na Igreja Católica. Olha aqui, ó. A salvação somente pela graça. Beleza? Isso é um fundamento de quem? Já de Lutero, né? Lutero fala somente Deus salva, somente a fé salva. Não esquece isso. Lutero, somente a fé. Beleza? Defendeu o consumo de carne na quaresma, que é contrário à Igreja Católica, né? Porque ele fala, olha, isso é uma questão apenas relativa, nós temos que ter um respeito. Não é porque Cristo morreu que nós não vamos comer a carne. Entra num debate. Eu coloquei só porque é uma questão fundamental dele. Ele defende também o casamento dos sacerdotes, certo? Ele diz que, em momento algum, nós temos que ter uma pessoa que seja um eunuco religioso, uma pessoa que não tenha relações sexuais. Porque ele diz o seguinte, que isso é uma coisa da natureza humana. Um homem e uma mulher, eles são criados para fazer o quê? Para ter uma relação sexual de amor e depois gerar filhos. É contra a natureza humana você impedir esse tipo de relacionamento. Olha só, então ele defende o casamento aí dos padres, beleza? E diz que existe a autoridade da escritura, da escrita religiosa, e o sacerdócio dos fiéis, beleza? Tranquilo? E assim ele vai fazendo outras considerações aqui. O que nós temos que saber desse senhor aqui? Ele pode cair no vestibular, numa questão de prova, como sendo um dos grandes influenciadores naquele período no leste europeu, nessa região aí, Suíça, Suécia, que vai nascer um grande pensador, que vai ser maior que ele, porque ele vai fazer outras considerações, que é o Calvino. Então não esquece, o Ulrico Zwinglio também um reformador nesse período. Beleza? 1525 aqui, ó. O Conselho Municipal de Zurique, né, Suíça, adotou o culto em lugar da missa. Olha só como que esses homens lá da região do leste europeu, eles já estavam um pouquinho mais, não vamos dizer assim, modernizados, mas estavam um pouco mais filosoficamente avançados na questão religiosa. Em 1525, lá em Zurique, na Suíça, o culto começa a tomar lugar das missas. E aí ele vai promovendo o quê? Essas reformas que eu comentei aqui, ó, certo? Tanto de Lutero quanto de quem? Do próprio Ulrico Zwinglio. Beleza? Importante falar sobre esse senhor aqui. Vamos avançar aqui. Opa, foi mal. Só avançar um pouquinho aqui. Voltei muito aqui. Vou avançar um pouquinho mais. Agora, os reformadores radicais. Senhores, você já deve falar, talvez você frequente uma igreja batista ou uma igreja anabatista. Vamos falar sobre isso aqui agora. Tranquilo? Você vai ver um pouquinho da história, não da história religiosa, mas de uma história factual, histórica, nesse sentido aqui. Muito bem, nós estamos aonde? Na região da Suíça, ó, 1524, as pessoas começam a fazer o quê? Perseguir, né? Perseguir o Ulrico Zwinglio, beleza? Eles não gostam das ideias desse cara aqui. Afinal de contas, ele está tomando o poder instituído da Igreja Católica, beleza? Que a sua reforma, ela vai contra os princípios da Igreja, tranquilo? Então ele começa a ser perseguido aqui. Por causa aqui, o segundo parágrafo, por causa de sua insistência no batismo de adultos, foram apelidados de anabatistas. Olha onde que nasce a ideia aqui, beleza? Ou seja, os novos batistas, aqueles que foram se tornando assim, ungidos. Vamos dizer um exemplo, o bode que resolveu se converter a uma nova religião protestante. Muito bem. Se eu quiser, eu posso ir num culto. E aí as pessoas vão fazer o quê? Colocar água na minha testa,
e eu vou ser ungido perante aquela nova religião. Ou então eu vou ser, já aconteceu, talvez você já tenha visto, a pessoa é levada numa grande piscina, num rio, ou num grande local, numa banheira, e ela é totalmente submergida. Ela põe uma roupa bem branca e ela é submergida para representar o quê? O batismo de Cristo, feito pelo seu primo João Batista. Então é aí que nasce essa ideia dos novos batistas. Então é o apelido aí da Igreja Batista. Nós temos a Igreja Batista primeira, segunda, renovada, tem várias igrejas aí já desdobradas e modificadas, beleza? Então, só para lembrar que é nesse período, nessa região, a região aqui de Zurique, na Suíça, que nasce essa nova tendência aí de batismo numa representação aí feita por João Batista batizando Cristo, beleza? Os adultos aí, os anabatistas, beleza? Então, naquele período, vamos subir um pouquinho aqui, as igrejas vistas como congregações voluntárias separadas do Estado. Ó, esse pessoal aí está fazendo um tumulto. Batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo, fraternidade, igualdade, pacifismo, proibição do poder de armas. Então, essas pessoas aí não estão gostando dessa nova tendência de Ulrich Zwingli, que cria essa nova tendência e também repete o quê? As mensagens de quem? Do movimento feito por quem? O Lutero. Então, nessa região é importante lembrar essas situações aí, até com conhecimento aqui. Agora eu vou falar sobre João Calvino, beleza? João Calvino, importante doutrinador, onde você não pode... Eu coloquei uma biografia para vocês aqui, ó. Onde vocês não podem esquecer que esse sim cai em vestibular, beleza? A doutrina dele, quem foi ele, isso é fundamental, beleza? Onde que ele nasce? Na França, beleza? Onde é que ele vai estudar? Teologia, igreja, estudo de Deus. Ele vai fazer filosofia, sociologia. Aonde? Em Paris. Tranquilo? Ele estuda humanidades, né? O professor dá aula de humanidades, história, atualidades, filosofia. Ele dá aula de humanidades. Então ele é formado aí. Como ele vai completar a sua carga, ele vai se tornar uma pessoa mais erudita, a Igreja Católica também direciona para outros tipos de estudo, não só da parte religiosa, mas ele também agora vai se dedicar a algumas outras coisas. Por exemplo, ele gostava de direito, então ele vai fazer um curso de direito, aonde? Em Orleans, Bourges, beleza? Quando ele retorna a Paris, ele começa então a pregar, a estudar cada vez mais. É nesse momento que ele vai tendo contato com quem? Com novas ideias, com as ideias de Eurico, que ele vai tendo contato com a doutrina filosófica de Lutero. E aí que ele começa, então, a perceber que a Igreja Católica ela pode estar com alguns problemas internos. E ele vai começando a se aproximar dos movimentos protestantes. E aí ele percebe que ele não tem mais espaço ali. Beleza? E ele, então, foge de Paris, porque ele começa a ser perseguido, porque ele começa a pregar isso na sua própria comunidade, nas igrejas. Quando você vai numa igreja, em determinado momento, o padre faz um comentário, né, geral sobre os acontecimentos que envolvem a comunidade, política, qualquer situação. O pastor também. É nesse momento que ele fala que a igreja está errada. E aí, então, ele se vê perseguido e tem que vazar dali, né? E começa a escrever sua chamada grande obra, obra magna, né? E lança as institutas. O que é isso, institutas? São fundamentos. As institutas são fundamentos ou doutrinas da igreja que vai nascer, chamada calvinista. Presta atenção. Quais são elas aí? Ela é mais radical. São aquelas pessoas que tentam ser um pouco mais sérias, nada de muito riso, um cabelo amarrado, as mulheres deixam o cabelo crescer, não cortam o cabelo, não usam maquiagem, são mais radicais. Os homens usam sempre um terno, são sempre despojados de qualquer tipo de luxúria, qualquer tipo de excentricidade. São pessoas sérias, comprometidas, estudantes da Bíblia básica, certo? Tem outra situação importante aqui. É nesse estudo que João Calvino diz o seguinte, que somente o trabalho é que vai libertar o homem do quê? Das suas amarras, dos seus erros aqui.
Então, o homem tem que trabalhar e trabalho enobrece o homem. Lembra dessa frase? O trabalho enobrece o homem. Ele vai dizer o seguinte, que ser rico não é pecado. Se você trabalhar, você pode prover riqueza para as pessoas que estão em torno da sua família e os amigos. É nesse momento que a burguesia vai adorar esse novo tipo de conceito. Um conceito religioso que prega o quê? O desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do trabalho. Tranquilo? Ele vai falar o seguinte, lembra que a Igreja Católica falava que a usura era pecado? Que você não pode pegar um produto e vendê-lo com juros? Ele vai dizer o contrário, que o trabalho, o comércio existe nessa vida aqui. Isso não interfere nas questões existenciais. Ele diz assim, pelo contrário, olha só o que ele vai falar aqui, gente. Ele diz o seguinte, por que a Igreja Católica Romana ela nos faz pagar para ir para o céu? Por que ela vive sempre pegando dízimo, indulgência, simonia, tendo lucro? E nós não podemos fazer isso. Isso é pecado, isso é usura. Então é nesse momento que a burguesia vai aplaudir de pé essas novas tendências aí, certo? Ela vai adorar esse movimento aí, beleza? Deixa eu ver que horas são aqui, né, cara? Opa. Muito bem. Então, não se esqueçam dos fundamentos desse senhor aqui, onde o comércio é uma das coisas principais aqui, beleza? Tranquilo? Bom, e aí ele vai para Estrasburgo, né? E lá ele tem ligações com outros grandes pensadores. Eu citei um para vocês, é o Guilherme de Farel, que convence ele a falar, pá, fica aqui, gente, fica aqui comigo, fica aqui em Genebra, fica aqui na Suíça. É nesse período que ele se estabelece na região da Suíça, em Genebra, ele vai tendo contato com as ideias de quem? De Ulrich Zwingli, lembra disso? Beleza? Então, ele vai se estabelecer nesse período de 1536, lá na Suíça. E você vai ver que a Suíça um dia vai ter a igreja calvinista. É lá que vai nascer o pensamento desse francês. Beleza? Muito bem. Ele vai ficar um tempo em Estrasburgo, depois ele volta, né? Volta a Genebra, escreve as ordenanças eclesiásticas, que seriam a doutrina dele, com 4 categorias de oficiais: pastores, né? Doutores, presbíteros e diáconos. Isso a gente vê claramente aonde? Hoje, aqui, nas igrejas protestantes. De novo, ele vai escrever, então, como é que vai ser a nova estrutura da igreja católica protestante, que depois perde o nome e fica só igreja cristã protestante. Beleza? Ou cristã calvinista. Olha ali, ó. Nós temos os pastores, os doutores da igreja, os presbíteros e os diáconos. Então ele começa a criar uma estrutura que nós conhecemos hoje nas igrejas protestantes. A maioria delas usa essa tendência aqui. Beleza? 1559, ele torna-se cidadão de Genebra. Ele vai ser reconhecido pela sua fundamentação religiosa protestante. A burguesia vai gostar desse cara aqui, porque ele prega no trabalho, ele prega uma usura para todo mundo, um comércio livre, uma mentalidade burguesa comercial. E então ele vai ser tornado o quê? Uma pessoa muito querida na cidade de Genebra e ganha o título de cidadão, porque ele não era da região, né, suíço, ele era da França. Beleza? Tranquilo? Morreu aqui em 1564. Então, não se esqueça, esse grande pensador aqui, ó, João Calvino, ele é influenciado principalmente pelos seus estudos. Quando ele fez teologia, filosofia, quando ele fez o direito, ele tem contato com a verdade. E a verdade, ela está escrita em tudo quanto é lugar. Ele vai ser influenciado pelas ideias de Lutero, que foi influenciado por quem? Por Zurigo, que foi influenciado por John Hus, John Wycliffe. Quando ele vai embora, quando ele é perseguido e vai para Genebra, ele tem influência de quem? De Ulrich Zwingli, beleza? E aí ele começa a escrever sua fundamentação religiosa, onde você não pode esquecer uma importante, a chamada o lucro, beleza? O lucro vai ser o fundamento para a burguesia abraçar a sua nova igreja, beleza? E você percebe que nasce uma nova igreja lá no século XVI, tranquilo? Guilherme de Farel que influenciou ele aqui. Coloquei um comentário sobre ele aqui, né?
Vamos avançando aqui. Deixa eu só ampliar isso aqui para vocês aqui, ó. Os 3 anos que ele passa aqui em Estrasburgo, que ele tem algumas ligações com outras pessoas. E vale só um comentário ali, ó. Ele também se casou, né? Porque ele percebeu que a Igreja Católica, lembra, isso é uma percepção deles, beleza? Deles. A Igreja Católica não admite isso, ela não quer isso, beleza? Mas qual que é a crítica que eles fazem? A Igreja Católica não permite o casamento dos seus padres porque ela não quer dividir a riqueza que ela tem. Porque se o padre se casar com alguém, ela vai ter direito também. E se ele tiver filhos, ela vai ter, os filhos terão direito também. Então a Igreja Católica não permite o casamento. Essa é a crítica dos protestantes, beleza? Tranquilo? Vai escrever diversas obras, vamos avançando aqui. Muito bem, ensino de Calvino. Vamos ampliar esse negócio aqui, né? A soberania de Deus na criação divina. Pronto, ele consegue aí estabelecer que Deus está aí. Ele faz a nossa providência e a nossa redenção de um dia ir para um mundo melhor. No caso, para o céu. Beleza? Então, ele continua na sua movimentação aqui. Ele é um estudante da Escritura, criterioso e organizado. Então, ele não foge do movimento religioso. Tranquilo? Ele dá importância para a educação aqui, ó, tá vendo? Para os pastores, os crentes. E isso é um fundamento que todos vão levar aqui. Tranquilo? Se você está vendo aqui, ó, Harvard, Yale e Princeton são lugares que vão ter como base principal o estudo do pensamento religioso de Calvino. Tranquilo? Porque ele pregava isso aqui, a importância da educação para todas as pessoas. Tranquilo? O governo dele seria representativo através de quem? De pessoas que ele nomeou, ou seja, presbíteros e os concílios, ou seja, as reuniões nesse período aí. Tranquilo? Olha o que ele vai fazer aqui. Ó. Ele vai instituir o Conselho Municipal na cidade de Genebra. Para quê? Olha aqui, ó. Afiançar, o que é isso? Dar valor, autorizar empréstimo a juros bem baixos para as pessoas mais pobres. Tranquilo? Genebra foi esse lugar aí que foi pela primeira vez que proibiram jogar sujeira no chão, fazer fogo, usar fogão numa casa que não tenha chaminé, provocar poluição. Beleza? Olha só o que a igreja está fazendo dentro de uma instituição religiosa, e essa instituição religiosa está pregando por toda a comunidade em Genebra. Tranquilo? Beleza? Então, alugar uma casa sem o conhecimento da polícia. Então, ele vai estabelecer algumas mudanças que vocês podem ler aqui, que são importantes para o desenvolvimento dessa região. A Suíça, aí depois vem todo o contorno em volta dela, os países do leste europeu. Aí você vai pegar as ideias de Lutero. Lutero pregou também o desenvolvimento econômico, certo? Então, são regiões como Suíça, Suécia, os países do leste europeu e a Inglaterra, que são protestantes, que você vê claramente o aumento econômico, porque as ideias protestantes, livre de uma manipulação econômica naquele período da Igreja Católica, favoreceram o desenvolvimento econômico dessas regiões. E vou mais longe ainda, preste atenção aqui agora. Quando a Inglaterra faz o seu processo de expansão territorial, grandes navegações, quando eles chegam até a América do Norte, o Novo Mundo, ali a América do Norte vai seguir o quê? Um princípio religioso protestante, e não um princípio religioso português ou espanhol que vem aqui na direção da América Latina. Aí você vê as duas pregações religiosas com aprofundamento econômico interno. É só você ver Brasil e toda a América Latina, e você vê a América do Norte e as duas formas de colonização. Uma colonização protestante e uma colonização religiosa católica, certo? Não que isso seja uma causa para o que nós somos hoje, um país um pouco menos desenvolvido, vamos dizer assim, a 7ª, 8ª economia do mundo, e a América do Norte protestante, uma das primeiras, vamos dizer, a primeira economia do mundo, certo? Não é isso, mas tem fundamento, tem uma grande base de mudança para você entender isso aí, não é verdade?
Tranquilo? Então, no sentido geral, esse ensinamento de Calvino está fundamentado aonde? Na Bíblia, na parte austera, na interpretação religiosa e principalmente a pregação de Calvino, para o desenvolvimento do trabalho. É aí que a burguesia abraça e vai começando a fazer as mudanças aonde? Na cidade que ele escolheu para pregar, Genebra. Olha só, eu coloquei aqui, ó, governo representativo através de presbíteros e concílios, dentro do governo de Genebra, lá na Câmara Municipal, certo? Tranquilo? Isso aconteceu e você vê como que foi a mudança. Muito bem, vamos avançando aqui. Presbiterianismo. Aqui eu fiz algumas colocações para você entender. Henrique VIII, todo mundo sabe que Henrique VIII aqui era rei da Inglaterra, já estudamos essa matéria, certo? Henrique VIII, que ele tinha uma tendência, ele queria se casar com uma outra senhora. Uma outra senhora. Por quê? Segundo ele aí, a esposa dele não lhe dava filhos homens. Ele queria um filho homem para poder perpetuar a sua dinastia, certo? Ele queria continuar, deixar para um homem. Lembra? Ele tinha uma filha. Lembra? Mulher. Qual que era a filha dele? Elizabeth. Lembra disso? Ele queria um homem. Ele não conseguia. Então, o que ele pretendia fazer aí? Primeira coisa, desobedecer à igreja. Mas ele sabe, se ele desobedecer à igreja, ele perde um direito. A igreja pode fazer o quê? Inclusive, lembra? Excomungá-lo, igual fez com quem? Com Lutero, certo? É nesse momento que ele vai se sentar com a burguesia, e a burguesia está onde? Dentro da chamada Câmara, lá é chamado de Congresso, né? O Congresso ou o Parlamento. E a burguesia, através dos políticos de maioria ali, ela vai dar a ele uma autorização para ele criar uma igreja, certo? Ali, ó, ato de supremacia. Então ele recebe um documento votado ali no parlamento inglês para que ele possa criar a sua igreja. E essa igreja está sob o controle de quem? Do rei, certo? Essa igreja vai proteger os assuntos de quem? Da igreja católica? Não, né, gente? Vai proteger os assuntos de quem? Dos ingleses. Agora vamos contar a história diferente. O Henrique VIII, juntamente com a burguesia, eles perceberam as mudanças que estão acontecendo no mundo. A igreja católica está sendo questionada, está sendo colocada contra a parede perante essas novas ideias protestantes. De quem? Dos dois principais movimentadores. Na região da Alemanha, Sacro Império Romano Germânico, de Lutero, que já criou uma igreja nova, a igreja luterana, e começa um processo ali de unificação. Lá na região do leste europeu, lá na região, vamos pegar assim, dos cantões suíços, Zurique, nós também temos novas tendências. As tendências de que uma cidade, toda uma região está se tornando um pouco mais livre economicamente e ligado a um novo pensamento religioso de Calvino. É nesse período, então, que o rei, juntamente com a burguesia, percebe o momento certo, a hora certa de romper com a Igreja Católica. Como é que rompe com a Igreja Católica? Desobedecendo ela, certo? Então ele vai pedir autorização para se separar. Eu quero me separar da minha esposa. Quem que autoriza a separação? O Papa. Ele que pode fazer ou desfazer os laços de um casamento. E o Papa não pode desfazer um casamento assim só porque o cara quer ter um filho homem. Ora, Deus escolhe que filho que você quer ter, não é verdade? Você não escolhe. Então o Papa diz assim, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso dar autorização para você se separar da sua mulher porque ela não lhe dá filhos varões, filhos homens. Era a oportunidade, era o que o rei Henrique VIII e o parlamento queriam escutar. Ora, como é que uma pessoa que mora lá no mundo, na Península Itálica, lá no Vaticano, pode querer mandar dentro da minha estrutura política, econômica, religiosa na Inglaterra, onde eu sou o rei, onde eu tenho amparo do parlamento? É nesse momento que ele vai e rompe. Então, essa é a escrita da história. Mas por que ele fez isso? Ele não queria mais continuar submisso às ideias da Igreja Católica. Beleza?
Ele rompe com a Igreja Católica, cria uma nova igreja que não vai cobrar dos seus fiéis, de toda a população da Inglaterra, dízimo, simonia, indulgência ou comércio da fé. E não vai dizer que existe um pecado chamado usura, onde os homens não podem fazer comércio com o quê? Lucro. É nesse momento que o rei Henrique VIII dá um salto de qualidade e tira o poder da Igreja Católica, criando o quê? A Igreja Protestante, chamada Anglicana, que no seu fundamento, na sua doutrina, ela é bem parecida, ela é bem igual à Igreja Católica. O que ela tira? Por exemplo, na igreja anglicana que nós temos na nossa cidade, os representantes, os pastores agora, ou padres, eles podem se casar. E tem toda uma liberdade para esse sentido, fazer o comércio, não vai se cobrar para ir para o céu. Então é bem parecido. A Eucaristia ela continua bem parecida, o ato de confessar, certo? Mas também a Igreja Católica tem agora um Papa. Quem é o primeiro Papa da Igreja Anglicana? Henrique VIII. Então lembra aquela matéria que nós já estudamos, César ou Papismo? Tem um rei é o César e também é o Papa. César o Papismo é uma característica que nós estudamos lá na primeira igreja criada do mundo bizantino, lembra? Lembra a igreja ortodoxa? Tranquilo? Depois, evidentemente, que o Papa Henrique VIII ele vai passar essa designação para alguém, para um Papa da sua igreja, aí, um líder espiritual, beleza? Então não se esqueça, essa autorização que o Papa não dá, ele usa para fazer o quê? Dar uma rasteira na Igreja Católica. Tirar ela do jogo e dizer assim, aqui na Inglaterra, a Igreja Católica não vai mais ditar as regras. Quem vai ditar as regras é a Igreja Anglicana, que pode fazer comércio, que não usa mais comércio da fé, que tem liberdade religiosa, ou seja, ele corta os poderes da Igreja Católica. Isso vai ser muito ruim para a Igreja Católica, certo? Afinal de contas, alguém resolveu tomar o poder aí. E não é um monge, não é um padre, é um rei. Péssimo exemplo, né? Já pensou se todos os reis dessa nova monarquia absolutista na Europa comecem a fazer isso, seguir o exemplo de Henrique VIII? Complicado, né? Tranquilo? Então eu fiz um comentário aqui, ó. Depois, Henrique VIII tem seu filho adolescente, Eduardo VI, que morreu prematuramente, né? E vai assumir quem? Maria Tudor, filho de Henrique VIII, com Catarina de Aragão. Beleza? E assim, nós temos todo esse movimento aí. Vários pastores nesse período já da Igreja Anglicana, eles vão para onde? Para Genebra. Por quê? Lá nós temos um centro de liberdade intelectual e religiosa. E vão encontrar quem? Calvino, beleza? E lá eles vão criar uma nova igreja, a Igreja Presbiteriana, gente. Então, quem é da Igreja Presbiteriana já sabe como que surgiu aí a sua igreja. Claro que você já estudou isso da sua igreja, né? Estamos só reforçando aqui. Então, os pastores naquele período aí vão para Genebra, se encontram com Calvino e já começa a criação de uma nova igreja, que vai ser a Igreja Presbiteriana, ou seja, regida pelos presbíteros e não mais por um papa ou por um líder aí. Tranquilo? Outra sequência aqui. Com a morte de Maria em 1558, quem sobrou para governar? Elizabeth, que era filha de Henrique VIII. Como não tinha mais filhos homens, vai sobrar para ela. E ela vai reinar durante 45 anos. Lembra? A Rainha Virgem. Lembra disso? Aqui. Com ela, nós temos, então, o protestantismo retornando naquele período. Então, nós temos aí os puritanos, né? Chamar assim, aqueles puros de verdade. Por isso que você chamar de puritanos, os verdadeiros anglicanos, tranquilo? Insistindo na reforma da igreja anglicana aí, beleza? Tranquilo? Elizabeth morreu em 1603, aí assume Tiago VI da Escócia, aí ele vai virar o quê? São Tiago, porque a igreja anglicana vai dar esse contexto a ele, e é nesse período, presta atenção, que nasce uma das mais importantes Bíblias da história da humanidade, que ela é chamada a rainha, né? A principal aí, é a King James, a versão da igreja, da Bíblia católica, nesse período aí, feito pelos ingleses, beleza? Aí coloquei a sucessão deles aqui.
até chegar onde? Eu coloquei numa corzinha aqui, ó, cor de rosa. O parlamento convocou a Assembleia de Westminster. Beleza? O que é isso aqui? Nós temos um palácio lá importante para eles fazerem o quê? Uma reunião e discutirem sobre essa tendência. Presbiterianismo, anglicanismo, catolicismo, puritanismo. Ou seja, vai ser feita uma convocação e uma discussão política para estabelecer as tendências dessa nova religião na Inglaterra aqui. Tranquilo? Vamos passar para cá. Olha aqui. Ó. Essa é a região. Está vendo aqui? É aí que acontecem essas reuniões, o palácio, né? Muito bem. Olha o Big Bang aí, ó. Famoso, né? A ponte. E ali nós temos o parlamento. O que é o parlamento? Seria mais ou menos como um congresso brasileiro. Aí que os políticos vão discutir. E olha quanto tempo que eles ficaram discutindo sobre religião aqui, ó. 5 anos e meio. Olha quantas reuniões. Aqui nós temos uma aquarela, né? Uma pintura sobre esses debates filosóficos religiosos aí, que envolve toda a estrutura política daquele período. Beleza? O que eles tiraram de reflexões, resultados aqui? Primeiro, eu coloquei aqui, ó, Diretório do Culto Público. Tudo bem. Nós temos, então, agora a conclusão, em 1644, e tomou o lugar no livro de oração comum o chamado, foi preparado o tal do saltério. Não sei se vocês conhecem, né? É uma versão métrica dos Salmos. Saltério é uma versão métrica dos Salmos. Então, em vez de usar uma Bíblia ou protestante, ou católica, ou puritana, que já foi sendo reescrita, eles resolveram pegar, um exemplo aqui, pegar aqui o Saltério, que são o livro dos Salmos, que tem todas as Bíblias. Olha o acordo que eles fizeram. Tranquilo? Forma de governo da igreja. Muito bem. Então, eles vão fazer, em 1644, vai ser aprovada pelo parlamento, né, instituiu a forma do governo presbiteriana em lugar de episcopal. Ou seja, não tem um papa, mas tem um presbítero, beleza? Esse presbítero é o cara mais importante, é a pessoa mais importante, aí vem depois os seus bispos, arcebispos e assim por diante. Isso na Inglaterra. Confissão de fé. Lembra quando quem é católico, vai lá e se confessa com o padre? Então aqui também vai ter isso aqui, ó. Foi concluída e sancionada nesse período aqui. Também tem confissão de fé. Pode ser uma conversa com o seu pastor e assim por diante, beleza? Ele vai recomendar você fazer algumas coisas. Na Igreja Católica recomenda-se o quê? Fazer uma penitência, orar, ficar em jejum, rezar alguns Pai Nossos. Lá também é a mesma coisa, beleza? Convida você a uma reflexão. Então, na Igreja Anglicana vai ter também a confissão de fé. Catecismo maior e breve catecismo. O que é isso aqui? Nós vamos ter, então, o estudo sobre a catequese. Uma catequese maior, uma catequese pequena. Isso vai ser para onde? Desde as crianças até quando você for na missa, no caso, lá no culto. Beleza? Então, finalmente, aqui em 1644, após várias reuniões, 5 anos e pouco aí, os ingleses vão trazer aqui o delineamento da sua chamada Igreja Anglicana. Prezada, qual que é o fundamento da Igreja Anglicana? Ela é bem parecida com as questões aqui religiosas, onde não tem um papa, onde você pode se casar. Quem casa? Os pastores, os padres da Igreja Anglicana, eles podem se casar, beleza? Tem as mesmas conotações. Onde foi discutido isso? Na Inglaterra, nesse lugar onde mora a rainha, onde há discussão do parlamento aqui. Olha a bandeirinha da Inglaterra lá. Tranquilo? Beleza? Vamos avançando aqui. Robert Bailey, um dos representantes escoceses, descreveu um dos dias de jejum e oração que eles fizeram aqui, ó. Tá? Só um comentário aqui, depois já está acabando o nosso tempo. Vamos avançar aqui. E a Igreja Católica? O que a Igreja Católica vai fazer perante isso aí? Né? Ela está preocupada. É nesse período que nós temos um judeu chamado Jacob Arminius, que também vai ser um protestante. Olha o que ele vai fazer aqui. Não tem na sua apostila, importante essa figura aqui. Ó. Lá no século XVI,
ele vai aparecer. Aonde? Genebra. Beleza? Ó, tranquilo? Na gestão de quem? De Theodor Beza, sucessor de Calvino. Lembra que Calvino é um dos dirigentes, um dos líderes espirituais em Genebra, que também estabelece aqui mudança na estrutura política de lá e econômica. Beleza? Ele vai se tornar uma pessoa muito famosa pelos seus estudos, vai se formar na Universidade de Leiden, olha só, lá em Genebra, morreu em 69 de tuberculose. O que esse homem trouxe de importante para nós aqui? As ideias dele vão ser chamadas ideias de arminianas, de Jacob Arminius, beleza? Muito bem. O que ele deixa na história que vai ser influenciada nesse período? Muito bem. Ele era um cara muito radical, ele vai incitar rebeliões em favor de mudanças na sua comunidade para uma reforma protestante. Beleza? Você já deve ter ouvido falar desse cara aqui, né? Nós já estudamos sobre ele, lembra? Maurício de Nassau, aquele que veio para o Brasil, lá da Holanda, para administrar a colônia holandesa no Brasil, lembra? Lá no Nordeste? Maurício de Nassau já voltou para a Holanda e aqui ele está nessa reunião, tá vendo? Ele vai convocar aqui as pessoas para tentar entender um pouco mais dessa religião, dessa tendência religiosa de Armínios, beleza? Qual que é o local? Holanda. Quem que ele convoca? Os 56 ministros e presbíteros, lembra? Que estão regendo aqui as questões da igreja na Holanda. Ele vai, como é um cara ilustrado, né, o Nassau, ele vai convocar 5 professores de teologia e 26 teólogos estrangeiros, ou seja, ele pega tanto as pessoas da religião quanto os grandes intelectuais desse período. E ele vai tentar entender ou tentar evitar esses tumultos pregados pelos chamados remonstrantes. O que é isso aí? Os seguidores de Armínios. Tranquilo? Beleza? Então, é nesse momento aí que lá na Holanda eles vão fazer algo semelhante ao que aconteceu onde? Na Inglaterra. O que eles fizeram na Inglaterra? Durante 5 anos, a Assembleia, os políticos ingleses resolveram fazer o quê? Um movimento para organizar a igreja anglicana. Eu já citei para vocês. Aqui é a mesma coisa. Tranquilo? Então, eles vão fazer essa reunião e estabelecer essas mudanças aqui. Beleza? Não esqueçam. Então, nós temos Jacob Arminius, que era uma pessoa um pouco mais radical, e na Holanda, as suas pregações mais radicais, como rebeliões, até lutas armadas, elas vão ser discutidas para ver o que eles podem tirar de importante isso aqui. Ó. Em vermelho, 13 seguidores de Armínios foram convocados, mas foram expulsos após comportamento considerado evasivo, mentiroso e desrespeitoso. Tranquilo? Então, eles vão controlar as ações desse homem radical. Então, não se esqueça, lá na Holanda nós temos a influência de quem? Jacob Arminius, que vai lançar toda a sua base de influência radical contra a nova tendência nesse período. Então, você já percebe aí, gente, que estão surgindo a igreja protestante, luterana, calvinista, puritanista, presbiteriana e agora a igreja de Jacob e Arminius. Tranquilo? Não vai dar muito certo, porque os homens daqui da cultura na Holanda, nesse período, liderado por Maurício Nassau, percebem a radicalidade dele, expulsam eles e criam um canônigo de Dort. O que é isso? Após 154 reuniões, olha aqui, ó, ele estabelece que não existe espaço para esse tipo de radicalidade dentro de uma religião possivelmente que eles poderiam seguir. Beleza? Beleza? E assim eu coloquei mais umas questões aqui e vamos lá para a nossa fase final. A reforma católica. A Igreja Católica está preocupada, beleza? Ela está muito preocupada porque ela está perdendo espaço para as novas religiões. Luterana, calvinista, presbiteriana, beleza? De Armínios. Então, eles estão preocupados. E o ponto de mudança vai ser quando eles resolverem falar, pô, se nós não tivermos não sentarmos e fizermos uma reunião geral dos nossos líderes, nós vamos perder espaço para a igreja
protestante. E não é uma, nem duas, nem três, já são várias. Beleza? Então é nesse período que a Igreja Católica se reúne e faz o Concílio de Trento, certo? O Concílio de Trento foi mais ou menos uma cópia do quê? Do que aconteceu na reunião da abadia do Palácio de Buckingham, certo? Do que aconteceu na Holanda. Então eles se reuniram e chamaram o quê? Os líderes da Igreja Católica. E também convidaram teólogos, professores, filósofos, para debaterem. Olha, nós precisamos mudar e queremos a ajuda de vocês. Bacana, né? Muito bom. Então, a reforma, então, ela vai estabelecer algumas coisas. Olha aqui, ó. Primeiro, resgatou o conceito de pecado. Sim, o pecado. Então, o que a igreja vai fazer nesse período, gente? Ela vai dizer o seguinte, que existem alguns pecados e eles vão ser agora confirmados. Por exemplo, a Igreja Católica suprimiu, acabou com o comércio da fé. Acabou. Simonia, indulgência e dízimo não existem mais. Certo? Até hoje a Igreja Católica não usa mais isso. Algumas igrejas hoje, elas fazem isso ainda. Errado, né? Então aqui nós temos, então, nesse período com o Concílio de Trento, acabando com isso aí. Beleza? A reforma do Concílio de Trento, ou contra-reforma, pregou a doutrinação e da justificação somente pela fé. Bacana, né? Somente a fé salva. Nada de comércio, indulgência, de simonia, de dízimo, de usura. Acabou isso aí. Somente a fé salva. Muito bom. A reforma também resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. E aí ela vai estabelecer que o Papa é infalível. Beleza? Então as pessoas não gostaram muito dessa aí, não. Vão respeitar, mas não gostam. É nesse período que a Igreja Católica ela vai proibir alguns livros que eles consideravam errados, pecaminosos. E muitos livros que têm o quê? O fundamento filosófico, o uso da razão. Esses livros vão ser proibidos e, se possíveis, vão ser jogados fora ou queimados. Isso vai ser chamado de uma verdadeira caça às bruxas, no sentido intelectual. Se houve uma caça às bruxas lá no século passado, na Idade Média, aqui também vai haver. Só que em cima do quê? Das bruxas da razão, não é verdade? Isso é chamado de index proibitório. É uma lista de livros proibidos. Livros sobre sociologia, filosofia vão ser agora proibidos nesse período. Beleza? Tranquilo? Letra C aqui, a reforma resgatou o conceito, eu já falei. Letra D, a reforma redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Então é nesse período aqui que ela vai estabelecer algumas mudanças. Por exemplo, somente a fé salva. Beleza? Ela vai trazer de volta, presta atenção, aqueles que não seguirem essa ideia pregada pela Igreja Católica, ela pode puni-los novamente. Se antigamente tinha chamado, nós estudamos na Idade Média, se existia aquilo que nós estudamos chamar de perseguição aos incultos, aos hereges, lembra? Agora vai ter uma outra perseguição. É o retorno da antiga Inquisição da Idade Média, com outro nome aqui, chamado Tribunal do Santo Ofício. O que um dia foi Inquisição, perseguição, tortura, morte, lembra? Aqui, no século XVI, a Igreja Católica vai fazer assim, ó, nós vamos criar um tribunal e vamos julgar as pessoas pelos seus pecados. É o Tribunal do Santo Trabalho de Deus, do Santo Ofício. As pessoas não gostam muito disso, mas a Igreja Católica vai falar, ó, nós não vamos queimar ninguém na fogueira, mas também não podem cometer pecados. Então começa uma situação complicada, beleza? A reforma apresentou de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus. Deus é que comanda. Ou seja, há um reforço das ideias teocentristas novamente aqui, que não cabem, e ela vai ser questionada no futuro aí, não agora, mas daqui a pouco. É nesse período também que a Igreja Católica ela vai perceber as navegações e ela vai fazer o que? O movimento da chamada navegações junto com quem? Com Portugal e Espanha. Ela não pode caminhar junto com os ingleses, eles não são mais católicos, eles são protestantes. É nesse período que a Igreja Católica, percebendo essa movimentação protestante na Europa, ela cria o quê? Os soldados de Cristo, a companhia de Jesus, lembra disso?
e chamam São agora, né? Santo agora, o guerreiro, né? Chamado Inácio de Loyola. Ele vai ser o grande líder da chamada Companhia de Jesus. E aí você já estudou que essa Companhia de Jesus vem para a América Latina e vai fazer o serviço da catequese nesse período. Tranquilo? Vamos passar de novo a Reforma Católica ou Contra-Reforma Católica. Os desígnios de Deus, proibições agora de todos os pecados. Vai existir o celibato, a igreja tem que ser celibatária, ou seja, o padre não casa, o padre não faz práticas de sexo em nenhum sentido. Ele é um temente a Deus, nem ele nem a freira, beleza? Todo o comércio da fé foi abolido, acabou. Criação da Companhia de Jesus, certo? A infabilidade do Papa, retorno do que do Tribunal da Inquisição. Criação de livros que são proibidos naquele período pela Igreja Católica, porque trazem o quê? Teorias, filosofia, razão, proibido. Então a Igreja Católica faz alguns avanços à frente, mas ela continua ainda segurando o seu freio de mão, beleza? Porque ela não pode perder o espaço aqui. Olha só. No dia 31 de outubro, daqui a mais ou menos um mês, nós temos aqui o dia da Reforma Protestante. O justo virá pela fé. Certinho? Então a gente viu aqui, concluindo aqui, que nesse período da Reforma, revisão, fechando aqui, 1 minuto. A Igreja Católica, ela foi questionada por novas tendências que nasceram dentro do seio da sua igreja, pelos seus próprios pares, por Lutero e Calvino, que eram monges, eram padres. Eles criaram novas igrejas e fizeram reformas internas. E nasceram as igrejas protestantes, que foram se dividindo em presbíteras, anímias, lembra? Puritanistas, foram se dividindo até os dias de hoje. A Igreja Católica teve que fazer o quê? Tomar tento. Se ela não fizesse uma revisão dos seus conceitos, ela ia ficando pequenininha até se tornar uma igreja dessas que nós temos pela nossa cidade. Igrejas pequenas. A igreja não conseguiu barrar a reforma protestante. Mas ela fez o quê? Ela se reformou também, fez algumas mudanças e continua até hoje no poder aí, um poder, uma igreja poderosa que temos pelo mundo aí. Beleza? Tranquilo? Voltando aqui. Muito bem. Beleza, Chaparro. Tá vendo aqui? Vamos aqui.